Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A chegada de 29 líderes mundiais acontece em meio a 3 dias seguidos de ataques contra a capital russa. O governo do país reforçou a segurança para as comemorações. O ponto alto vai ser o desfile militar na Praça Vermelha na sexta-feira. Um cessar-fogo anunciado pelo presidente russo começou a valer hoje por causa do evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou nesta semana uma agenda internacional estratégica com destinos de grande peso geopolítico, Rússia e China. A primeira parada será em Moscou, a convite do presidente Vladimir Putin para participar das celebrações pelos 80 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em seguida, Lula segue para a China, onde vai cumprir uma série de compromissos diplomáticos e comerciais. Mas o que está por trás dessas visitas, hein? Quais os interesses do Brasil nessas articulações? E o que representa a proximidade do país com esses dois países em um momento global tão delicado? Para analisar tudo isso com a gente, o 15 Minutos de hoje conversa com Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius. Olá, Adriana, muito obrigado pelo convite. E também participa desta edição meu colega André Tal, repórter do Jornal da Record. André, muito bem-vindo. O Brasil visita aí 2 importantes aliados comerciais em um momento de desgaste da gestão de Donald Trump após o tarifaço. Isso aumenta o peso dessa viagem? Oi, Adriana. Oi, professor Vinícius. Sem dúvida. Uma viagem importante num momento muito delicado no cenário econômico e político global. A visita à Rússia ocorre em meio a discussões sobre o fim da guerra da Ucrânia, e a viagem até a China tem como contexto o tarifaço de Trump, que escalou a tensão entre as 2 principais potências do mundo, Estados Unidos e China. O presidente Lula já está em Moscou, onde desembarcou na última quarta-feira. Essa é a 4ª vez que ele visita oficialmente a Rússia como chefe de Estado, e a passagem por Moscou tem 2 focos centrais: participação nas comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória e o reforço das relações bilaterais com o governo de Vladimir Putin. Durante a estadia, Lula deve assinar acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, além de buscar a ampliação das parcerias comerciais entre os 2 países. A agenda reforça o compromisso do governo brasileiro com o multilateralismo e a diversificação de alianças internacionais. Mas essa é só a primeira parte da viagem. No sábado, Lula embarca para Pequim, onde participará do 4º Fórum entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e cumprirá uma agenda intensa de compromissos diplomáticos. A expectativa é de que pelo menos 16 atos bilaterais sejam assinados, consolidando ainda mais os laços entre os 2 países. Professor Vinícius, qual a leitura que a gente pode fazer dessa aproximação com Rússia e China nesse momento específico? É uma oportunidade de aumentar a influência do Brasil no cenário geopolítico mundial? Bem, André, o presidente Lula, ao meu ver, faz uma aposta arriscada, principalmente na visita à Rússia. Mas o objetivo é exatamente esse: tentar mostrar que o Brasil tem a vontade e a capacidade de ser um player numa ordem internacional em transformação, além, claro, de assegurar oportunidades econômicas para o país. Na Rússia, temos interesses ali muito fortes, principalmente no que se refere à importação de fertilizantes. Importante dizer, uma agenda que também foi avançada aí bastante, já no contexto aí do conflito com a Ucrânia, pelo governo anterior, o governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi lá, ali, à Rússia, ali no contexto ali das tensões, da escalada de tensões, e logo depois houve a invasão lá em fevereiro, né, de 2022, da Rússia contra a Ucrânia. E no caso específico da China, tal como na Rússia também, podemos dizer que o Brasil quer abrir mais mercados aí para suas exportações, principalmente no setor agrícola. E na China especificamente, já que se trata de uma reunião que também terá aí outros países latino-americanos, a atração de investimentos. Só que uma atração de investimentos, André e Adriana, numa situação em que a América Latina não se torne dependente, nem o Brasil, claro, da China. Uma tentativa aí de reduzir, portanto, as assimetrias de poder que são notórias entre essa, como você bem colocou, André, a China, que é uma das principais potências do mundo, e a América Latina, que vai sofrer e já está sofrendo, o Brasil em menor escala, mas outros países da região já sofrem, uma pressão dos Estados Unidos para não ficar tanto do lado da China. Então, são sinalizações relevantes, pode-se discordar delas,
mas são lances bastante, aí, eu diria, ousados da política externa do atual governo, com chances de sucesso, acho que na questão econômica, mas com grandes riscos na questão política. Agora, professor, além de Lula, a Rússia recebe até sábado a visita de outros 28 líderes mundiais para celebrar aí os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? O evento acontece em Moscou depois de vários dias consecutivos de ataques ucranianos à cidade. O lado russo decretou um cessar-fogo até que as comemorações sejam encerradas, mas os ucranianos não garantiram o cumprimento disso. Na sua opinião, serão dias de tensão aí para frente e que podem acabar tumultuando ainda mais a já complexa negociação para o fim da guerra da Ucrânia? Sem dúvida, Adriana, porque, como você bem pontuou, a Rússia ela fez aí uma espécie de cessar-fogo, só que um cessar-fogo unilateral. Então, a própria Ucrânia não parece ali querer aderir a essa trégua de 3 dias, até porque a Ucrânia está perdendo o conflito e quer uma sinalização aí definitiva dos planos de paz que vem sendo apoiados, é importante dizer, pelo próprio governo americano. Então, o próprio governo americano favorece aí uma certa aproximação da comunidade internacional, até um certo apaziguamento em relação à Rússia. Professor, seguindo na esteira do seu raciocínio, considerando que Brasil, Rússia e China são membros fundadores do BRICS, como essa visita à Rússia pode influenciar a posição do Brasil dentro do bloco em relação a outras potências globais? O Brasil, André, é o atual presidente de turno do BRICS, que é uma plataforma em relações internacionais. Nós chamamos o BRICS de uma organização informal, porque os seus líderes se reúnem com frequência há quase 20 anos. Há reuniões, né, desde 2006, há reuniões regulares entre os membros fundadores, que além de Brasil, Rússia e China, temos a Índia também como membro fundador, e depois o bloco foi se expandindo aí ao longo dos anos, primeiro com a incorporação da África do Sul em 2011, e depois a incorporação de outros membros como Irã e Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos em 2024. Os BRICS, eles têm hoje um embate muito forte dentro deles, e é ou continuar a ser aquilo que eles sempre foram, um bloco, sim, relevante, com iniciativas como o Novo Banco de Desenvolvimento, presidido hoje pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, com projetos aí na área de infraestrutura, e com demandas, os BRICS, para a reforma da governança global, para torná-la mais democrática, menos centrada nas mãos dos países ocidentais, ou então aquilo que parece ser o plano de China e Rússia, que é transformar o BRICS numa organização internacional, de fato, anti-ocidental, com uma agenda não só apenas contra a Europa e valores como democracia, direitos humanos, mas também uma agenda contra os Estados Unidos, ainda que, reitero, a administração Trump hoje esteja aí com pontes aí sendo construídas, principalmente com o governo Putin. Agora, professor, depois de Moscou, Lula vai seguir para Pequim para participar do 4º Fórum China-CELAC. Quais serão aí os principais objetivos dessa visita e como essa visita se alinha à estratégia de diversificação comercial do Brasil, hein? É importante dizer, Adriana, que num período em que a principal potência da era da globalização, que são os Estados Unidos, deixou de lado, na prática, com esse tarifaço do Trump, o sistema multilateral de comércio, ou seja, o sistema da Organização Mundial do Comércio, nós temos aqui a necessidade, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo, de buscar alternativas, e uma dessas alternativas é buscar parceiros que tenham interesse, independentemente aí de questões ideológicas, de manter as regras da OMC operando. E a China é o grande vencedor da globalização e tem interesse nesse sentido. Então, eu não me surpreenderei se ao fim desse encontro houver alguma declaração que pode abrir caminho para medidas mais efetivas entre os países latino-americanos e a China, em que reafirmam seu compromisso com a questão multilateral na área comercial. E num contexto em que a administração Trump já sinalizou que quer retomar aquele que seria o seu quintal, ou seja, a América Latina, principalmente, historicamente, os países mais influenciados pelos Estados Unidos não são tanto os do nosso entorno e nós mesmos aqui na América do Sul, mas o México, os países caribenhos e os países da América Central, Adriana,
temos aqui também, no contexto em que o Brasil quer liderar a região como um todo, apresentar-se na CELAC junto à China como não apenas um parceiro chinês, mas como um ator que vai procurar aqui, no melhor dos sentidos, defender a América Latina, tanto de uma influência excessiva da China, que é muito criticada na região, não obstante as parcerias comerciais, os investimentos que têm origem no país asiático, mas também impedir que os Estados Unidos simplesmente voltem a um estágio, vamos assim dizer, primitivo das relações com a América Latina, em que simplesmente nós tínhamos aqui uma série de intervenções políticas, militares, em função de interesses comerciais. Ou seja, a agenda que tende a surgir aí nessa reunião China mais América Latina e Caribe, em que o Brasil ganha grande destaque pela sua liderança regional, a vontade do atual governo ter uma agenda comprometida com o regionalismo na América Latina e, claro, como presidente de turno dos BRICS, tudo isso converge para algum posicionamento de indicar que, sim, nós queremos continuar parceiros da China, mas tampouco as pressões americanas vão nos levar a aceitar qualquer coisa da China. Vamos buscar sempre uma parceria na medida do possível, embora seja muito difícil, entre iguais, entre nações soberanas que buscam aí ter interesses em comum satisfeitos, e com a China o nosso interesse principal é manter o comércio aberto, receber investimentos, mas sem intervenções externas, sejam de qualquer ator, que, independentemente da questão ideológica, no sentido de direcionar a região, e o Brasil especificamente, para um lado político ou outro. Professor, além dessa aposta geopolítica arriscada que o senhor mencionou, pode irritar alguns dos líderes das principais potências mundiais do Ocidente, quais são os principais desafios enfrentados pelo Brasil ao fortalecer suas relações com a China? O Brasil, André, ele tem que ir muito além daquilo que, infelizmente, vem sendo a tendência dos últimos 20 anos. Neste ano, 2025, vai fazer exatamente 20 anos, completam-se 20 anos, do período em que o Brasil voltou a ser predominantemente um exportador de matérias-primas, sejam elas agrícolas, sejam elas minerais. E a demanda chinesa é um fator crucial nesse processo. Aqui um pouco só de história para contextualizar, de 75, 74, aproximadamente a 2005, o Brasil exportou para o mundo predominantemente produtos industrializados. E numa era em que nós temos aí o sistema multilateral de comércio ameaçado, principalmente por parte dos Estados Unidos, mas também a China tentando ter posturas mais anti-ocidentais, o grande risco é nós ficarmos como um sanduíche, né, entre as duas grandes potências e seus interesses, que são legítimos. Mas devemos parar para pensar os interesses, seja da potência A, da potência B, seja de uma potência ocidental ou não ocidental, são os interesses do Brasil? Certamente não. Os interesses divergem, então, nesse sentido, cabe ao Brasil ter ali uma agenda, primeiro, que ele saiba o que quer, e com a China especificamente, o que ele deve querer para evitar a manutenção dessa relação de dependência é o excesso aí de importações, principalmente no cenário que o mercado americano está cada vez mais fechado para os produtos chineses. Não há clareza aí se Xi Jinping e Donald Trump chegarão a um acordo para reduzir o tarifaço aí, que foi iniciado pelos Estados Unidos, mas que foi respondido ali pela China. Há o risco nesse cenário de que o Brasil, em particular, seja o destinatário de boa parte desses produtos industrializados que a China vai ter que mandar para algum lugar. Então, André, cabe aí ao Brasil precaver-se nessas negociações com os chineses para que simplesmente não seja um ator passivo nesse cenário pós-guerra comercial, em que a América Latina, segundo vários estudos, com várias metodologias, tudo indica vai ser o grande receptor, né, o grande comprador desses produtos industrializados chineses em excesso, que a China não consegue absorver no mercado interno e tampouco, claro, vai conseguir mandar para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, em função das tarifas elevadas. Ou seja, o Brasil precisa negociar com a China uma relação em que ele seja menos dependente, e isso passa necessariamente pela questão de exportarmos ainda para a China, mas não apenas matérias-primas, agregarmos mais valor nas exportações e receber investimentos chineses que talvez nos ajudem a fazer aquilo que é muito necessário no Brasil,
que é reindustrializar a nossa economia. Termina agora a edição 1165 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação de Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Adriana, muito obrigado, foi um prazer. Eu agradeço também muito a participação do meu colega repórter do Jornal da Record, André Tal. Obrigadão, André. Obrigado, Adriana. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia, Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.